estão na praça de alimentação do Venâncio. Meu nome é Adriana Caetano, eu queria convidá-los... Oi, passar? Queria convidá-los para o nosso bate-papo. Quem está nos ouvindo, bom, o Venâncio está promovendo... Oi. Alô. Oi. Oi, teste. Alô. Oi. Alô. Oi, teste. Estão me ouvindo? Oi. Boa tarde. Ouvindo? Sim. Tá. Oi. Bom. Boa tarde. O Venâncio Shopping está promovendo essa semana uma série de atividades da campanha Janeiro Branco. A campanha Janeiro Branco, que ocorre em todo o Brasil, se dedica ao debate sobre a importância da saúde mental e a prevenção ao adoecimento emocional da humanidade. Então, para falar sobre saúde mental, para debater esse assunto tão importante para todos nós, temos aqui três convidadas. Vou apresentar as meninas. Manuela Serra é escritora e autora do livro Diário Bipolar, em que ela conta sua jornada com o transtorno bipolar e, além de idealizadora do evento. Manuela, obrigada pela presença. Obrigada. A Cristiana Ayala, fonoaudióloga, mãe de 4 crianças, que uma delas é autista, vai falar para a gente sobre essa experiência. Seja bem-vinda, Cristina. E a doutora Alessandra Gonçalves, que é psiquiatra comportamental. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem o som? O áudio? Bom. Primeiro, pedir para a Manuela explicar como foi a ideia desse evento, que ela teve a iniciativa de trazer esse evento, essa campanha que é nacional, para o Venâncio. Como foi a ideia e por que você trabalha tanto nesse tema da saúde mental, Manuela? Boa tarde a todos. Me chamo Manuela Serra, como ela disse, eu sou autora do livro Diário Bipolar. É uma autobiografia que fala sobre a história da minha jornada com o transtorno, dos 11 anos até agora, que eu tenho 34 anos. Desde o lançamento do livro, eu me tornei ativista, falando sobre o assunto em palestras, em simpósios. Todo lugar que eu consigo, eu estou falando sobre o assunto, porque eu acho que é muito importante a gente ter esse diálogo aberto sobre saúde mental, não só sobre transtorno bipolar, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico e outras comorbidades, né, que vêm junto dos transtornos mentais. Eu cheguei aqui no Venâncio com uma ideia na mente e o coração cheio de esperança. E eles me abraçaram com muito carinho, abraçaram o evento com muito carinho. Eu só tenho que agradecer ao Venâncio Shopping. A ideia de celebrar o Janeiro Branco, já tem uns 2 anos que eu estou tentando fazer um evento sobre isso, e o Venâncio foi muito show. Eles abraçaram, como vocês estão vendo, o shopping está todo demonstrando o carinho que eles sentiram quando eu vim trazer a ideia. E às vezes, como é uma coisa que eu já estou há um tempo querendo, a gente acaba ficando emocionado, né? E eu queria agradecer, em primeiro lugar, os participantes e os voluntários. Todos vieram com o coração abertíssimo, todo mundo, todos ativistas, todos querendo também falar sobre o assunto, e a gente vai começar agora. Espero que todos gostem, porque viemos com o coração realmente bem aberto. Bom, eu queria dizer que quem tiver perguntas ao longo do debate pode avisar, pode vir aqui chegar perto da gente. Bom, vou começar com a Manuela. Manuela, você é portadora no transtorno bipolar há algum tempo, você escreveu sobre isso. Eu queria que você compartilhasse como foi o começo, como você se sentia antes de começar o tratamento, que foi quando você percebeu, né, e teve o diagnóstico. O diagnóstico geralmente do transtorno bipolar é tardio. Eles falam que geralmente em torno de 8 a 10 anos para o bipolar ter esse diagnóstico, né, de bipolaridade. Porque antes a gente sente muita coisa, depressão, síndrome do pânico, agorafobia, sintomas psicossomáticos, muita dor de cabeça, enjoo,
esses tipos de sintomas físicos que a gente sente vão meio que escondendo a doença, né? Aí a gente vai sentindo várias coisas. E aí, até chegar o diagnóstico, a gente já está muito cansado, a gente sofreu muito, é muito sofrimento, a gente perde amigos, perde namorados, perde emprego. Por quê? O bipolar, ele tem os dois lados, que é a depressão e a mania, né? E geralmente, eu queria até depois contar para a doutora, porque eu tinha percebido que, na verdade, a gente sempre acha que a depressão é a que começa com tudo, mas, na verdade, a mania já começa a dar sinais antes de a gente entrar num quadro depressivo. E como depois de vir o quadro depressivo, vem de novo a mania, as pessoas acham que é normal, e aí isso prejudica, porque as pessoas acham que, poxa, a Manuela está muito depressiva, de repente eu acordo, vou arrumar um trabalho, arrumo um namorado, com um cachorro, vou para a academia, faço um monte de coisa, e todo mundo fica, poxa, que bom, a Manuela estava tão depressiva, né, e agora ela está super feliz, faz de tudo. E aí passou despercebido por muitos anos da minha vida essa parte da mania, porque eles viam como realmente os médicos e as pessoas referem muito a mania como euforia, né? Mas eu falo até no meu livro que, na verdade, mania tem dois polos, porque a gente tem a euforia no começo e aí depois tudo vai ficando muito chato, eu vou ficando com raiva de todo mundo e vem a ira. Então eu sempre falo que a mania tem dois polos, né? Tem a ira, tem a euforia, que você está super feliz, feliz não, você está alegre, está disposto, quase não dorme, tem sempre muitas ideias mirabolantes, que você, do nada, você quer fazer uma coisa que vai ganhar muito dinheiro e essa coisa você nunca praticou, você nunca fez um curso, mas para você não precisa fazer esse curso, porque para você nasceu pronto para tudo que acontece na vida. E aí tem essas ideias e a gente está sempre muito carismático, e os bipolares são muito inteligentes, né? A maioria, eu acho que todos, são muito inteligentes, são muito carismáticos, são muito criativos, né? E as partes boas da bipolaridade, que eu também não estou aqui só para descrachar, mas o que demorou mesmo o meu diagnóstico foi a mania, porque a depressão sempre, desde os 15 anos eu tenho, mas desde os 11 eu tenho mania, que era a violência física que eu tinha. Eu só não fui internada quando eu era criança porque eu era muito pequena, mas eu tinha a violência física era muito constante, com a minha irmã, infelizmente, né? Eu tenho uma irmã gêmea, e aí eu brigava muito com ela, nosso relacionamento foi muito abalado por muitos anos por conta disso, por conta das brigas, dessas violências todas que aconteciam. E aí veio a depressão, e aí todo mundo deu um alerta, assim, né? Ué, o que houve com a Manuela? O que está acontecendo? Manuela está doente, mas a Manuela é super independente, a Manuela fazia, acontecia, não sei o quê, que eu estava na mania quando criança, e aí veio a depressão. E em toda a minha vida, até os 25 anos, dos 11 aos 25, foi altos e baixos. Toda hora eu estava bem, de repente eu já estava mal, perdi emprego, perdi namorado, aí de repente eu ganhava tudo de novo, porque eu ficava bem, ficava alegre, aí era super legal, aí de repente tudo de novo, então foi cíclico assim. Aí eu sempre sendo a depressiva, porque quando eu ficava na mania era legal, até que um dia uma médica chegou, eu estava foi em 2009, eu lembro muito bem que era a semana que eu já estava para, infelizmente, ir embora. E aí eu falei para minha irmã, que eu brigava muito com ela, e aí eu falei para ela assim, estava xingando ela para avaliar, e ela virou para mim e falou assim, Manuela, essa é a última vez que eu te dou a mão, te estendo a mão, porque se você não quiser, a gente nunca mais vai se falar. Eu caí aos pés dela e comecei a chorar e falei, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não aguento mais sofrer todos os dias. E aí eu gosto de falar essa parte antes de encerrar, que quando eu parei de pedir para morrer,
e comecei a pedir para viver, pedir ajuda para ter uma vida de qualidade, tudo mudou. Antes eu não tinha diagnóstico, eu não tinha nada. Depois eu achei a doutora certa, eu achei os terapeutas certos, tudo foi se encaixando. Então eu acho isso que é muito importante, a fé e a esperança. Bom, para quem está chegando agora, a gente está falando sobre saúde mental no Janeiro Branco, que é o mês da campanha de saúde mental. A gente está com a Manuela Serra, que é autora do livro Diário Bipolar, que fala sobre a experiência dela com a bipolaridade, com a Cristine Ayala, que é fonoaudióloga, mãe de 4 crianças e uma criança autista, a gente vai falar de autismo também, e a doutora Alessandra, que é psiquiatra comportamental e também vai comentar as experiências que a gente está debatendo aqui. Diante do relato da Manuela, doutora, eu queria te perguntar primeiro sobre, a gente sabe que existe preconceito, existe falta de informação, então a gente está aqui justamente para combater isso também. Então a Manuela falou que durante muitos anos ela teve sintomas que eram confusos e só depois de muito tempo veio o diagnóstico. Então queria que a senhora falasse tanto sobre esses sintomas que são comuns, se as pessoas podem se preocupar com algum desses sintomas que ela relatou, ou se necessariamente é transtorno bipolar ou outras coisas, e sobre essa dificuldade de chegar ao diagnóstico. Sim. Boa tarde a todos. O transtorno bipolar, ele pode ser o diagnóstico desafiador, porque a pessoa só vai procurar ajuda quando está deprimida, a maioria delas. Porque a fase eufórica, ela pensa que está bem, ela está com muita energia, ela acha que está muito produtiva, que faz muitas coisas, mas geralmente o pensamento é acelerado, então não consegue concluir cada atividade, então faz muitas coisas e às vezes não consegue concluir. E pode comprometer no dia a dia, porém só vai buscar ajuda quando está na fase depressiva. Por isso que muitas vezes o diagnóstico do transtorno bipolar, ele demora e precisa de pelo menos identificar uma fase de euforia durante toda a história da pessoa para dar o diagnóstico de transtorno bipolar. E o que é essa euforia? Fase de mania, né? A pessoa pode estar ou muito alegre, eufórica, ou muito irritada. E, junto com isso, dificuldade de pensar em uma só coisa. Geralmente, não sei se com você é assim, Manuela, mas geralmente a maioria dos pacientes começa a ter dificuldade de dormir nos períodos anteriores da crise. Alguns pacientes falam, estou entrando em crise, eu já percebo, doutora, que eu estou com mais dificuldade para dormir, sou mais falante, falo mais rápido. Então, você falou que o livro mudou a sua vida, e para o paciente é importantíssimo ele reconhecer os sintomas nele para identificar as fases tanto de mania quanto de depressão e a conscientização para estar seguindo o tratamento. É imprescindível. Então, para responder a sua pergunta, né, é mais comum sintomas depressivos que iniciar o diagnóstico, e eles são intercalados geralmente por episódios de mania, pode ser irritabilidade ou muita alegria, que a gente fala euforia, e depois vem a fase depressiva. E quais são os transtornos mentais mais comuns e quais sinais a gente tem que ficar alerta? Porque a gente está falando da bipolaridade, tem outros, claro, a gente tem todo o espectro, mas quando a gente deve ficar alerta? Depois a gente vai falar sobre o tratamento, mas antes ainda, diagnóstico, quando ficar alerta? Assim, todo mundo conhece alguém ou percebeu algo em si que já é um alerta para procurar ajuda? É muito importante falar sobre o transtorno mental, né? Na sua primeira pergunta você falou do tabu, que as pessoas muitas pessoas acham que é frescura, depressão, que é piti, da crise de ansiedade, mas de fato são doenças, né? É importante, não uma perna que a gente quebrou, que está ali uma fratura exposta, mas é uma condição que causa muito sofrimento, tá bom? E quando que começa o transtorno? Qual é o critério para ter o diagnóstico? É quando tem alteração no comportamento. No seu comportamento habitual, você está a maior parte do tempo irritada, ou você está a maior parte do tempo deprimida, tristeza e ansiedade são sintomas da vida, são sentimentos normais, mas se frequentes e atrapalharem a sua relação com as pessoas e no seu trabalho, sim, tem que ficar atento para um transtorno mental. Quais são os transtornos? Quais são os diagnósticos mais comuns? Tem o transtorno depressivo, o transtorno ansioso, que
que são os mais frequentes do ambulatório, certo? E alteração do comportamento, se a pessoa está ansiosa, ela pode, tanto ansiedade quanto depressão, pode ter alteração da concentração, a pessoa diminui a produtividade, altera o sono, o apetite. É importante buscar ajuda especializada, o psicólogo e o psiquiatra. Principalmente, eu recomendo o psicólogo, porque o psicólogo, quando você conhece, porque a gente reage ao mundo, os problemas eles sempre existirão, mas a forma que você reage a eles, que pode adoecer ou não. Então, se você consegue reagir ao seu problema com menor ansiedade, com menor humor deprimido, menor adoecimento, então requer menos demanda para procurar o psicólogo, e se tiver em uso de remédio, pode inclusive diminuir a dose. Bom, falando em tratamento, Manuela, você falou do processo até chegar ao diagnóstico. Quando teve o diagnóstico, como foi seu tratamento e o que mudou na sua vida? Qual foi o resultado que você chegou? Além do livro, claro. Além do livro. Eu, na verdade, quando eu recebi o diagnóstico, né, eu comecei a pular, assim, meu Deus, graças a Deus eu tenho alguma coisa, isso explica todos os meus os sintomas, tudo que eu fiz na vida, sabe? Isso foi foi bem legal nesse momento. Mas aí depois veio, caramba, eu sou bipolar, sabe? As pessoas vão me olhar diferente, né? Vai ser difícil de arrumar namorado, vai ser difícil, eu não... Pode ter os rótulos. Exatamente, vários rótulos. E aí eu comecei a pensar sobre isso, e a minha irmã virou pra mim e falou assim, eu comecei a tomar os remédios, né? E era uma mão cheia de remédio, assim. Aí eu ficava todos os dias, poxa, eu tenho que tomar esses remédios e tal. Minha irmã falou assim, Manuela, você tem que ter gratidão por esses remédios, por eles existirem, né? Porque tem muitas doenças raras por aí que não tem nem remédio para isso. Você tem a sorte de ter um remédio que vai te fazer, né, ter uma qualidade de vida. Então não fique triste, não fique chateado de ter que tomar remédio e tal. E aí começou tudo pelos remédios. E logo um mês depois eu já fui para o CAEP, lá na UNB, que também foi um anjo, foram anjos. Como eu estava falando antes, né, quando eu pedi para viver, foram anjos colocados na minha vida. E aí essa doutora veio, aí veio o CAEP, que aí eu fui no psicólogo, comecei um processo de autoconhecimento. Isso foi em 2009. Hoje em dia eu já tenho uma visão completamente diferente de qualquer transtorno mental, da minha vida como transtorno, porque uma vez que você começa a se conhecer, não só falando do transtorno, de tipo, eu estou ficando muito agitado, então já vou na médica para ver se eu aumento ou diminuo um remédio, né? Mas também de a minha visão de mundo, assim, de, tipo, entender outras pessoas que não têm transtorno, mas estão com estresse, às vezes você está na fila do banco e alguém vem e te trata mal, alguma coisa assim, você não vai responder, você não vai confrontar a pessoa, você entende, porque todo mundo tem problema, todo mundo tem, não é todo mundo que tem transtorno, mas todo mundo tem problema, né? E quando eu comecei esse tratamento, eu fui vendo que eu também tive a oportunidade de ter as mesmas oportunidades do que os outros. Porque antes, como eu ficava muito doente, eu queria fazer várias coisas e não conseguia. Porque eu estava sempre doente, sentindo alguma coisa, passando mal. Aí eu tinha que desistir no meio do projeto, porque eu não conseguia seguir assim, né, o que eu estava querendo fazer, porque eu não tinha condições. E aí o tratamento é assim, mas eu falei de psicólogo, de psiquiatra, de remédio, mas a gente também tem, o que sempre falam pra gente, e a gente entende que é correto. Comer bem, fazer um exercício físico, cuidar da sua espiritualidade, fazer uma meditação que é super bom na hora da mania, pedir ajuda da família ou de pessoas próximas, né? Porque às vezes a gente não consegue enxergar que a gente está na mania. A depressão é mais fácil, porque a gente fica caído, chorando e tal, então é mais óbvio. Mas a mania não, né? Porque
como eu estava falando, se confunde com momentos de prazer, momentos de felicidade, mas na verdade às vezes vai para o extremo, e aí quando a gente está no extremo, a gente não sente, quando a gente está no extremo é uma euforia, não é uma felicidade enorme, e todo mundo fala, nossa, está diferente, você já foi no médico, você já falou com o seu psicólogo, e eu tô ótima. Aí depois eu comecei a ver que não tô ótima, eu tô muito doente, porque a mania também é doença, né? Porque a gente fica, euforia, quando tá na mania é ótimo, porque eu fico super produtivo. Não, na mania eu fico é destrutivo assim pra mim. E aí é isso, o tratamento vem em um conjunto de coisas, né? Que a gente sempre fala muito, vai no médico, vai no psiquiatra, no psicólogo, que é muito importante porque eles te dão a oportunidade de fazer essas outras coisas que fazem parte do tratamento, né? Mas só para ficar claro, como é que é a sua vida depois do tratamento? Só para diferenciar. Nossa. Você falou as coisas que você fez, mas e aí, qual o resultado você chegou? O resultado que eu cheguei foi, eu consigo hoje em dia ser uma pessoa funcional. Antes eu não funcionava, as pessoas tinham que trazer comida para mim quando eu estava na depressão, falar, quanto tempo você não toma banho, Manuela, porque eu tô caída na cama e chorando há dias. Aí quando eu tô na mania, eu tô comprando tudo com dinheiro até dos outros, eu não tenho nem dinheiro, pego dinheiro do meu pai, pego dinheiro da minha mãe, é aquele caos. E aí, hoje em dia não, eu já percebo quando eu estou começando a gastar muito, mãe, fica com o meu cartão, mãe, fica com esse dinheiro aqui que eu ganhei, porque eu vou gastar, eu vou na padaria e gasto tudo. E aí foi isso que foi melhorando a minha qualidade de vida, né? Eu fui ganhando qualidade de vida, fui ganhando momentos de prazer com a minha família, porque antes era tudo muito estresse, muita confusão. Então eu ganhei momentos de amor, carinho. Agora eu consigo mostrar a minha gratidão pela minha família, é muito legal. Mais uma vez, você que está passando. Fez um som. Oi. Você que está passando, a gente está debatendo sobre saúde mental aqui no Janeiro Branco, organizado pelo Venâncio. Estou com 3 convidadas. A Manuela estava falando sobre a convivência dela com o transtorno bipolar. Ela tem um livro chamado Diário Bipolar, que é sobre a experiência dela, que inclusive está à venda no stand da Visconde, que está ali, não é isso? Está à venda no stand da Visconde, que ela vai inclusive autografar no final. Doutora Alessandra e a Cristine, que eu vou falar com ela agora. A Cristine é fonoaudióloga, trabalha na área da saúde, convive com a saúde, tem 4 filhos e um dos filhos estava no espectro do autismo. Como é que foi? Como você percebeu isso? Como é que foi esse diagnóstico? Que também é outro lado da saúde mental. E aí, uma outra questão. Uma coisa é quando a gente já está mais velho e as pessoas, você sabe se manifestar. E uma criança? Como é que foi sua vivência com uma criança com transtorno mental? Bom, vamos lá. Boa tarde. Agradecer o convite, né, por participar, agradecer ao shopping, a receptividade, agradecer todo mundo que está aqui assistindo. Bom, são 4 crianças em casa, né? Eu tenho 4 filhos. Desses 4, o de 3 anos é autista. E nós tivemos o diagnóstico quando ele tinha 2 anos. Mas hoje eu penso que se eu tivesse sido mais atenta, né, apesar de ser da área da saúde, mas é mais fácil avaliar o filho dos outros do que os nossos filhos, né? Se eu tivesse sido mais atenta, eu acho que com 1 aninho eu já teria o diagnóstico do Emmanuel. Ele era uma criança, me chamou muito a atenção porque aos 8 meses, 8, 9 meses, toda criança começa a dar tchauzinho, né, para as pessoas, ou joga beijo. E o Emmanuel nunca deu tchau. Ele nunca deu um tchauzinho. Assim, aos 8 meses, eu me lembro, esse dia foi muito marcante, em que eu insisti muito para ele dar tchau para uma pessoa que estava indo embora da minha casa, eu nem lembro quem era. Dá tchau, Emmanuel, dá tchau, filho. Aí peguei no braço dele, aí ele fez um movimento assim muito imaturo e foi o único movimento de tchau que ele deu. E aí eu comecei a perceber que ele não tinha nenhum gesto de reciprocidade com as pessoas. O tchauzinho, esse foi o único, nunca mais saiu o tchauzinho.
nem uma piscadinha, nem um beijo quando as pessoas se despediam e nem um oi. Então, assim, ele nem cumprimentava e nem se despedia. E aí eu comecei a perceber que parece que ele tinha uma cegueira social. Porque, assim, podiam chegar 10 pessoas de uma vez na minha casa e do jeito que ele tivesse, ele continuava. E eu chamava de cegueira porque às vezes ele até passava pelas pessoas e trombava. Assim, é como se ele não enxergasse mesmo as pessoas. Então ele chegava a atropelar. Então, e aí veio a fala, não veio, né? E aí foi onde comecei a me preocupar. Assim, já estava preocupada, mas além da fala não vir, teve uma regressão, né? O pouco que ele chegou a balbuciar, mamã, não saiu mamãe, e depois ele silenciou. Então ele era uma criança, assim, ele era capaz de passar o dia inteiro sem emitir nenhum som. Falei, gente, mas como uma criança de um ano e pouco, que né? Não faz som nenhum. Então, assim, ele era muito silencioso. Bom, e aí a gente começou a investigar, outras pessoas da família começaram a falar, mas eu ainda neguei por um tempo, né? Porque entre você suspeitar e você realmente chegar no médico e dizer, olha, eu acho que meu filho é autista, isso tem um tempo para todo mundo, né? Pra gente absorver. A gente sempre acha que acontece com o vizinho, o coleguinha da escola, mas, né, não, aceitar que é o nosso filho é mais difícil. Então, né, nesse tempo, até eu aceitar que precisava mesmo de ajuda, levou um tempinho, e aos 2 anos, quando ele completou exatos 2 anos, nós tivemos o diagnóstico. E foi bastante difícil, né? Acho que eu passei pela fase que todos os pais passam quando descobrem que tem um filho. O autismo é considerado uma deficiência. Então, você passa por um luto, né? Assim, aquele filho saudável, bonito, mais inteligente da sala, aquele filho perfeito, ele morre de alguma forma e nasce aquele filho com limitações, com dificuldades e não só o filho, mas nasce toda uma nova família, né? Porque aí nasce uma nova mãe, nasce um novo pai, os irmãos renascem junto, porque não é só o autismo, mas afeta toda a família, os avós ficam muito abalados, assim, é tudo muito novo para uma família, então eu acho que todo mundo passa por um luto muito grande, e aí desse luto a gente vai renascendo, né? Assim como nasce um novo filho, um filho com necessidades especiais, então nasce uma nova família com características especiais, eu acho que uma nova família. Então é isso, né? Acho que hoje a gente tem mais ferramentas para fazer esse tipo de diagnóstico, né? A doutora está aqui, sabe disso, então cada vez mais, graças a Deus, graças à ciência, graças aos profissionais que buscam, que estudam, que pesquisam, a gente já tem condições hoje de ter um diagnóstico precoce, porque a gente só tinha diagnóstico de autismo aos 7, 8, 10 anos de idade. Não, hoje com 1 ano e meio, 1 ano, é possível você perceber os sinais e começar a trabalhar cedo com essa criança, né? E, doutora, a Cristina falou vários sintomas que ela identificou no filho, mas quais são outros sintomas comuns para o autismo e outras coisas que a gente tem que observar na criança desde cedo para já antecipar esse diagnóstico? O autismo, ele tem alteração da interação social, que ela comentou, e também de movimentos estereotipados. A criança, ela pode ficar balançando o tronco, ou quando fica irritada, faz algum movimento repetitivo com os braços. E da interação social, da fala, do afeto, de responder, ela falou cegueira social, de estar interagindo com o outro e respondendo a estímulos. Então, são as duas alterações, a interação e dos comportamentos. A interação envolve a fala, a interação ela envolve comportamentos entre pares, como que vai estar lidando com a criança, com a outra criança, como vai responder o estímulo. Vamos supor, eu não sou mãe de uma criança que possivelmente tem autismo, e outras pessoas, como é que a gente pode identificar? Na escola, no sobrinho, ou seja, como a gente pode abrir mais os olhos para identificar possíveis casos
que afetam a saúde mental das pessoas, das crianças no caso? Durante o desenvolvimento, tem marcos da criança que ela começa a sorrir, balbuciar, tem o sorriso sem estímulo, depois começa com o sorriso com estímulo, depois ela passa na fala e de acordo com a idade vai aumentando os recursos que a criança tem e você comparando com outras, ela não atingiu aquele marco, não atingiu a interação com os pares, com as outras crianças esperadas, não responde a estímulos como o irmão mais velho ou como o primo, outra criança que a pessoa cuidou. Se a mãe não percebe, às vezes a avó percebe já no início, ele não olha, ele não fixa olhar na gente. Às vezes tem esse comentário de vó que já percebeu que o outro neto não era assim. Ou então vem na escola. Tá? E é muito importante o tratamento de estímulo, que está estimulando a criança, está interagindo e desenvolvendo esses recursos. Então eu queria perguntar para a Cristine, como é que foi depois do diagnóstico, qual o tratamento que ele tem recebido e como tem sido depois do início desse tratamento? Assim, hoje em dia... Será que é o meu? Bom, hoje em dia... Pode falar? Tá desligado. Nossa, vamos lá. Hoje em dia, assim, se a gente abre a internet para ler sobre os tratamentos do autismo, a gente tem milhares de coisas, né? Então, assim, é de deixar qualquer mãe e pai desnorteado mesmo. Né? São muitas promessas de cura, técnicas adversas. Então a gente tem que ter bastante centramento, bom senso, procurar conversar com as pessoas certas, com profissionais mais experientes, né? Quem já está na área há muito tempo. Senão enlouquece. É enlouquecedor para uma mãe você buscar o tratamento de autismo hoje. Né? Eu tenho um grupo, estou até com a camiseta, amamos um autista, então são várias famílias ali e eu vejo o desespero dessas mães. Então é uma questão de saúde mental para as mães. Assim, a gente tem que fazer um trabalho mesmo com esses pais para não enlouquecê-los, né? Então assim, eu fui buscar, eu acho que eu tive, não sei se sorte, Deus, e eu fui nas pessoas certas. Então hoje ele faz um tratamento em casa, que eu acho que foi assim, um divisor de águas na nossa vida. Ele teve um diagnóstico de autismo severo, né? Aos 2 anos já foi possível até identificar o grau de autismo dele. E hoje, com 1 ano de tratamento em casa, todos os dias, então ele faz cerca de 15 a 20 horas de estimulação semanal. Então a terapeuta chega lá em casa às 8 da manhã e sai às 11, todos os dias. Então assim, agora ele está começando a verbalizar, ele já olha, ele já consegue pedir algo e olhar ao mesmo tempo, porque às vezes ela só quer o algo e esquece de olhar para o outro, né? Porque a interação é com o outro, não é só com o objeto, aquilo que se quer. Então, mas isso tem 1 ano já de tratamento para ele chegar a pedir e olhar e verbalizar algumas palavras. Então ele faz esse tratamento em casa e o trabalho com o cavalo, a ecoterapia, eu acho que o contato com o animal, com o cavalo é muito bacana. E a escola 2 vezes na semana. Então assim, eu fui bem enxuta, procurei ver quais eram as maiores necessidades, as prioridades do momento. Então agora uma das prioridades foi a alimentação. Então assim, agora só depois de 2 anos de diagnóstico é que eu estou introduzindo dietas alimentares, mas porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Tem a terapia de comportamento, tem as questões sensoriais, porque eles às vezes ou é muito sensível a barulho ou é hipossensível, né? Pode estourar uma bomba aqui e a criança está como se nada tivesse acontecido. Então fazer tudo ao mesmo tempo é difícil, a gente tem que ir priorizando e fazendo por etapas. Então agora é que eu, né, assim, depois de eu estabelecer a terapeuta, o cavalo, agora estamos dando uma maior atenção à parte alimentar. Então a gente vai por partes, aos poucos, sem esquecer de cuidar do resto da família, porque eu tenho outras 3 crianças em casa, tenho uma de 2 anos, então eu preciso
ter saúde mental para cuidar dos outros 3 filhos, para cuidar do meu marido, cuidar da minha casa, cuidar do meu trabalho e cuidar de mim mesma. Porque se eu não estiver bem comigo mesma, eu não dou conta disso. Então, assim, minha unha acho que tem mais de mês que eu não faço. Mas também isso não me incomoda, não é o menor problema para mim, porque a vaidade para mim ela tá aqui. Né? Assim, eu preciso estar bem comigo, eu preciso deitar na minha cama à noite e saber que naquele dia eu fiz tudo que foi possível, tudo que estava ao meu alcance. Então, o que meu braço alcançou, eu fiz. Então, esse é a minha vaidade, né? A forma que eu procuro estar bem. Então, a gente tem que estar bem para dar conta de tudo isso e estabelecer prioridades e levar um dia de cada vez. Doutora... Oi. Doutora, a gente falou sobre... Oi. Agora sim. A gente falou sobre tratamento e a gente já citou algumas coisas que não tem necessariamente a ver com remédio. Então, eu queria saber se todo mundo que tem algum transtorno na questão mental precisa necessariamente de remédio e quanto é eficaz esse tipo de tratamento. Tanto meditação, como a Manuela falou, essas atividades lúdicas que têm a ver com a criança. Ou seja, o que é isso de tratar a questão mental? A gente sempre tem que tomar um monte de remédio, como as pessoas têm medo de tomar remédio, ou ela tem alternativas, ou são as duas coisas juntas? Não requer sempre tratamento farmacológico, medicamentoso. É importante, assim, a nossa vida é como se fosse uma folha, um objeto que a gente segura. Quando a gente está bem, tem forças, tem suportes emocionais para a gente estar bem. Então, do tratamento, atividade física, alimentação, relação com a família, amigos, religiosidade, independente da religião, é muito importante ter uma religiosidade. E tudo que faz bem para você faz parte do tratamento. Então, hoje a meditação já foi comprovado, os benefícios foram comprovados, que ajuda a diminuir a ansiedade, melhora a atenção, ajuda a reter mais informações. O tratamento farmacológico dos transtornos mentais, ele pode ou não ser necessário. E quando que é necessário? Quando a pessoa não está conseguindo, por meio da terapia ou por meio dos próprios recursos individuais, está lidando com os problemas dela. Então, quando a pessoa passa a ter dificuldade de lidar com as situações de estresse e, por meio de ajuda do psicólogo ou outros recursos, ela não está conseguindo vencer esses sintomas e está alterando o comportamento, está diminuindo a produtividade, está prejudicando a relação dela com as outras pessoas, aí sim eu recomendo o tratamento. É muito importante falar do tratamento, que as pessoas têm medo de ficar dopadas, têm medo de ficar dependentes dos medicamentos. A maior parte dos medicamentos em psiquiatria, eles são tarja vermelha. O que significa isso? Tarja vermelha é que requer prescrição médica, tá? E tarja preta, que é o que a maior parte da população tem, eles causam dependência sim, se usar por mais de 5 dias da semana, que são os clonazepam, diazepam, bromazepam. Esses são benzodiazepínicos, eles têm receita azul, ela é menor e é tarja preta. Então, se necessário, se você estiver notando prejuízo das mesmas atividades que você exercia, mas está passando a ter dificuldade de lidar com as mesmas situações, está tendo sofrimento, seja angústia, seja tristeza, pode passar, no caso da depressão, a não achar mais graça nas coisas que tinha prazer de fazer antes. Se estiver tendo prejuízo, eu recomendo sim que procure um psiquiatra. E o tratamento ideal é, de acordo com os artigos, psicólogo e psicofármaco. Por quê? Porque o remédio, ela deixa a pessoa mais calma para ver o problema. É como se ela estivesse fora da crise de pânico dela. Ela dissesse, olha, eu lembro que naquela situação eu ficava com taquicardia, eu começava a passar mal, ou então no transtorno bipolar, na mania eu faço isso, eu faço aquilo. Então o remédio, ele ajuda você a olhar a situação de fora e com a ajuda do psicólogo você vai estar lidando com a situação para ver o que eu posso mudar. Porque problema todos temos. A diferença é como a gente lida com o problema.
E o psicofármaco pode ser um recurso para o tratamento, sim. Oi? Estão falando do nosso tratamento, a gente falou da família, né, de como a família é afetada, e aí tem a questão social. Então, nem todo mundo aqui necessariamente convive com alguém ou tem algo que afeta a saúde mental. Mas a gente já viu, a gente às vezes chega, a gente está relatando, né? Às vezes você chega a um elevador e tem uma criança que tem autismo. Ou você descobre que tem um colega de trabalho que tem transtorno bipolar. Qual é a recomendação que a gente pode dar para as pessoas que convivem com crianças e adultos que tenham algum tipo de transtorno, algo desse tipo, e como a gente pode agir, porque às vezes a gente vai ser preconceituoso sem saber, ou se a gente pode ajudar. Estou dando o exemplo do autismo, né, que estava me contando que tem casos em que a mãe quando descobre, fica com medo de alguém tocar, ou a pessoa brincando. Como é que funciona isso? Como é que a gente pode agir socialmente em relação a esse transtorno? A proposta desse evento, né, a meu ver, se a Manuela concordar, é estar vencendo o preconceito, é estar conscientizando as pessoas de que o transtorno mental é uma doença, que muitas pessoas veem transtorno ansioso como piti, depressão como mimimi. Não, são doenças reais, causam sofrimentos reais. Como eu vou estimular o respeito? Incentivando a empatia. Então, cada um tem a sua vulnerabilidade. Uma pessoa tem tendência genética para ter gastrite, ela passa a ter gastrite, outra pessoa enxaqueca. E assim também tem casos na família de transtorno bipolar e a pessoa pode desenvolver ou não transtorno bipolar. Então, principalmente respeito, empatia. Pode acontecer com você ou com alguém da sua família, caso de depressão, de suicídio, alcoolismo, dependência química. A doença mental, o transtorno mental, ele é real e precisa ser encarado como uma doença que requer tratamento, como qualquer outra. Para encerrar, eu queria pedir para a Manuela e depois para a Cristine falarem um pouco sobre o que você diria para as pessoas que passaram ou passam pela mesma situação que vocês, tanto no caso da Manuela, né, que tem o transtorno bipolar. Qual que você diria para a pessoa que acabou de descobrir ou está desconfiada ou que convive com alguém assim? Eu fico até um pouquinho emocionada assim, para falar sobre esse assunto de melhora, né? Porque anos de sofrimento deixa um pouquinho de resquícios assim na gente, né? Então a gente acha que, muita gente acha que nunca vai ficar bem, tá ouvindo? Que nunca vai ficar bem, que não tem, realmente não tem cura. Um transtorno bipolar não tem cura, mas existe um tratamento, existe boa qualidade de vida. Eu estava falando com a presidente do ACTA, que é um grupo de apoio a bipolares e pessoas com transtornos afetivos, e ela estava me contando a vida dela, e eu achei simplesmente sensacional, porque ela tem 20 anos a mais do que eu, e estava me contando que ela tem uma família super estruturada, ela é casada há 30 anos, tem 3 filhos, e nenhum deles tem transtorno mental, ou transtornos afetivos, ou qualquer coisa. Então, existe uma esperança, né, eu já vi várias histórias de pessoas que estão conseguindo lutar e sobreviver às suas limitações, que são muitas. Tem gente que tem muita limitação, mas com o tratamento e com a perseverança no tratamento e com a esperança de dias melhores, a gente consegue sim uma vida de qualidade muito boa. Então, histórias como a da Alva e de pessoas que eu também recebo pelo Instagram, pelo Facebook, falam: poxa, que bom que você está fazendo esse trabalho. Uma me mandou: poxa, que bom que você postou isso, que eu também estou super bem. Eu fiquei tão feliz com aquilo, de ouvir que as pessoas realmente conseguem superar as suas limitações, que são às vezes muitas. E que a única coisa que eu tenho que falar é realmente tenham empatia pela dor do outro, pessoas que não têm
transtorno ou o que for, a gente tem que ter empatia por todos nós, assim, sabe? E quem está passando por algum tipo de problema, procure ajuda, sabe? Não tenha vergonha de ir num psiquiatra, de um psicólogo. Hoje em dia isso é tão comum, e é necessário, sabe? Não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de... Ninguém paga as suas contas, sabe? Só você que toma conta da sua vida, ninguém tem que tomar conta da sua vida além de você. Então, procure ajuda, que existe tratamento, existe ajuda e existe qualidade de vida, sim. Obrigada. Pode falar, doutora. Uma frase assim: não vai ao psicólogo quem é problemático, vai ao psicólogo quem quer resolver os problemas. Não vai ao psiquiatra quem é doido, vai ao psiquiatra quem está sofrendo emocionalmente e quer tratamento, tá? Então é muito importante ter consciência da importância dos dois profissionais para o tratamento do transtorno mental. Cristine, fala pra gente como é, o que você deixa de mensagem para quem está passando por isso. Eu acho que é reforçar o que elas já disseram, né? Assim, limitações todos nós temos, né? E a gente tem limitação também em lidar com aquele que tem limitação, né? É o que ela falou, a gente às vezes não sabe lidar com a pessoa em depressão, no estado de euforia, ou não sabe lidar com uma criança, né? Ou um adulto mesmo, portador de alguma necessidade especial. Então nós temos limitação também em saber lidar. Mas eu acho que empatia, conhecimento, né? O evento hoje está sendo super esclarecedor. Eu estou aprendendo com as meninas, então o conhecimento também ele é fundamental. E a quebra de preconceitos. Hoje em dia a gente tem tanto recurso para tudo, né? A gente tem uma medicina aí que só evolui. Como ela diz, a gente não vai no psiquiatra porque é doido, mas que bom que a gente tem um psiquiatra e tem a medicação para isso. Assim como a gente tem uma medicação para dor no estômago, a gente tem para tratar esses transtornos. Então eu acho que a gente tem que fazer bom uso disso, aproveitar que a gente tem recursos, que a gente tem profissionais, a gente tem pessoas que escrevem e esclarecem, e aproveitar. E é possível, tudo é possível de melhora, né? A vida é perfeita dentro das adversidades dela mesma. Tá bom? Obrigada. Doutora, você quer deixar alguma última mensagem? Só um comentário que ela falou, assim, loucura, né? O que é loucura? Loucura, gente, é um termo inadequado que usa para transtorno esquizofrênico, tá? Ele não tem contato com a realidade. Ele não sabe, ele pensa que é outra pessoa, vê uma placa na rua, minha mãe é aquela da foto, e a pessoa de casa, não, aquela não é minha mãe. Então, loucura é não conseguir diferenciar o real do imaginário. Agora, qualquer transtorno mental, qualquer transtorno depressivo, ele pode ter alucinação junto. Então, loucura é completamente diferente de depressão, transtorno ansioso, tá? Isso é bem importante estar falando. Transtorno bipolar é bem importante estar falando. E a minha mensagem, a primeira é agradecer ao evento, à iniciativa, tá? Isso é muito importante porque está ajudando a promover o respeito e a empatia pelas doenças que causam sofrimento emocional, tá? Que são os transtornos psiquiátricos. É isso. Estou à disposição. Antes de encerrar, quero lembrá-los de que a gente está numa semana em que está para debater a saúde mental. Então, além desse bate-papo, que vai estar disponível nas redes sociais também da Manuela. Manuela, se você puder falar qual é o seu Facebook? Vida do Bipolar. Então, o meu Facebook e o Instagram vão estar tudo lá. Vida do Bipolar, ela vai disponibilizar o vídeo. Amanhã nós temos uma palestra com o professor Dr. Vander Pereira, da UNB, que a palestra é Ensinando a Ser Feliz. Ele dá aula de felicidade, olha que coisa legal. Amanhã, nesse mesmo horário, 12h20. Na sexta-feira, às 5h20 da tarde, vai ter uma contação de histórias com a Aniede Gianari. Vai ter um abraço simbólico em favor desse tema e a revoada de balões para lembrar a importância da saúde mental, que, né, a Manuela está organizando, todos os convidados. Vai ser um evento muito bonito também, na sexta-feira. Eu queria lembrar que a saúde mental é um tema muito sério, que tem que ser pesquisado, conversado, debatido. O Janeiro Branco é uma campanha nacional, então tem um site, tem as redes sociais também para pesquisar, para entender melhor os assuntos. Que a gente divulgue, converse sobre isso.
Bom, e o livro da Manuela, que se chama O Diário Bipolar, está disponível ali na Visconde. Ela vai para lá agora para autografar, para quem quiser receber, bater um papo com ela. Também está lá o livro Raiva, que é da Isabel Stepansky, que ela veio ontem também, mas o livro dela está lá. Outros livros sobre saúde mental. E também falar do meu livro, Como Se Diz Eu Te Amo, também está lá, que é sobre a busca pelo auto-amor também. Então, visitem o stand da Visconde. Muito obrigada pela presença de vocês. Em nome do Venâncio Shopping também agradeço. E eu queria primeiro agradecer a vocês que vieram com muito amor, sabe, muita dedicação, e eu acho isso sensacional, porque hoje em dia a gente é tão... a gente quer ganhar tanto, né, com tantas coisas, vocês vieram aqui doar, então isso é muito bonito. Queria agradecer ao Venâncio e eu queria agradecer também ao pessoal do Cepag, que eles me ajudaram desde o começo, tanto quanto o Venâncio, todo mundo abraçando, então o pessoal do Cepag, então muito obrigada. E a nossa querida convidada Arlete quer dar uma palavrinha. Ela dá. Realmente achei muito interessante essa exposição. Vocês deviam realmente investir mais em todos os shoppings, viu? Não só aqui no Venâncio. Mas eu queria contar uma experiência que eu passei ontem sobre a depressão. Eu acho que é útil para todos os presentes aqui. Porque eu me sinto uma pessoa, entre aspas, resolvida. Mas de repente eu me percebi complicada. E eu estou com problema de articulação desde 2015. E eu estou fazendo tratamento no Sara Kubitschek. E não tem dado resultado desde então. Todas as alternativas para ter qualidade de vida foram tentadas. Eu faço N atividades, pilates, alongamento, musculação, hidroginástica, particular, e tenho Sara ainda. Então, o neurocirurgião ontem chegou para mim e disse: eu tenho problema na coluna e nas articulações. Então, ele disse para mim assim: vamos investigar a sua área emocional. E aí, mas eu já tinha questionado isso. Eu falei: meu Deus, será que eu estou somatizando isso desde 2015? Eu tive uma experiência maravilhosa em 2015. O que eu fiz? Eu passei por um problema de saúde emocional muito forte. E eu fui a 95 quilos, e eu, com a ginecologista maravilhosa, ela disse que ia fazer um tratamento em mim internamente, de dentro para fora. E me estimulou muito a ter qualidade de vida. Essa médica foi impressionante. E ela me motivando muito com elogios, que eu já não atribuía mais a mim, e ela foi me encorajando. Ela falou: eu quero você daqui a 15 dias para me dizer o que você já fez. Eu estou passando essas coisas que você tem que fazer, e daqui a 15 dias você volta. Me pediu uma foto de jovem, entendeu? Tinha sido comissária de bordo, tinha fotos lindíssimas, maravilhosas. Eu levei algumas fotos para ela e falei: eu quero essa Arlete aqui de novo. Vamos trabalhar com essa Arlete do passado, vamos resgatar essa Arlete. Eu achei muito interessante e acreditei naquilo que ela estava falando, porque quando você está doente, às vezes você não acredita nem no elogio. Mas dela eu consegui absorver o elogio. Eu só cheguei em casa e falei para minhas filhas: puxa, eu estou tão feliz, aconteceu isso. Relatei para elas: olha, dentro de 15 dias eu tenho que correr atrás de algumas coisas para levar para ela, dar um feedback. E aí ela queria, minha testa era extremamente enrugada. Eu com 60 anos, parecia que estava com 75, alguma coisa do nível. E foi muito rápido, eu não consegui identificar o que estava acontecendo comigo. Eu fui a 95 quilos, né? Então eu queria resolver as coisas, porque eu sou extremamente ativa e tenho uma mente muito acelerada. Então isso prejudica a gente. A síndrome da mente acelerada é prejudicial demais. Eu tentava me controlar, porque esses livros de autoajuda, tudo eu já tinha lido, para justificar eu sou bibliotecária. Então seleciono bons livros e vou pesquisar. Acontece que eu não tive domínio sobre essa situação. A gente não tem domínio mesmo. E aí eu comecei a me sentir a coitadinha, aquela doença, né, da emoção realmente foi muito forte. Minha família, como alguém disse aí, são filhos maravilhosos, bem estruturados, altos concursados, bem empregados. Investi muito neles na educação, mas de repente os 4 se casaram.
Eu não sei se a síndrome do ninho vazio, ela interfere desde a saída de todos eles, e eu não soube trabalhar isso, de vez em quando ela volta, que eu me sinto tão só, tão solitária, sozinha. Meu casamento se desfez tem quase 15 anos, então eu me sinto muito só, mesmo eles morando a 50 metros de mim. Eu moro numa chácara, com um prédio atrás e todos morando próximos. Meus netos à disposição para eu ir até eles a hora que eu quiser. Vocês entendem como é que a gente não consegue dominar a nossa emoção, a nossa mente, se ela estiver doente? Porque tudo me é favorável, aparentemente, era só tomar posse, né? E eu tenho atitude de tomar posse. Não, eu não estou com isso. Mas não basta você dizer assim, eu não estou doente com saúde emocional agravada. Quando o médico disse ontem que eu precisava fazer uma avaliação, meio que foi um choquezinho. Eu falei, por que em 2015 eu estava tão bem a ponto de emagrecer sozinha, com a médica, com a orientação da médica, 25 quilos? Eu fiz a minha dieta, autodieta. Só fibras, entendeu? Óleos, né, ácidos graxos. Eu consegui emagrecer 25 quilos, a ponto de ficar tão flácida que eu procurei recursos estéticos. Mas você conseguiu, depois desse médico ter falado para você os 15 dias, né, que você precisava? Consegui. A minha questionamento agora, você é psiquiatra, né? Sim. O meu questionamento é o seguinte: como que você consegue superar uma situação sem medicamento, tendo consciência de que você precisa realmente sair desse quadro e retorna? E você depois perde. Eu não estou conseguindo emagrecer, estou com um nutricionista, eu estou com um nutricionista, estou com Sara Kubitschek, estou com essa academia que eu vou atrás, leio muito, pesquiso muito no Google, faço muita... Minha dieta é extremamente saudável, mas eu me dou o direito, sabe aquela coisa de, não vou ficar me reprimindo porque eu não posso comer isso, me dou o direito de comer o danete de vez em quando, mas não é sempre. Né? Então, o que acontece? A sua pergunta era, como é que a gente... Como é que você consegue superar essa dificuldade, emagrecer 25 quilos, fazer abdominoplastia, fica com a estima lá no ápice? Como é que você adoece, melhora e volta a adoecer? Eu já tive esse resultado positivo. E agora eu não consigo resgatar isso. E eu sou muito homeopata, naturopata, eu não gosto de alopatia. Então, minha dificuldade de tomar remédio, tranquilizante, remédio não é isso. E não, mas o mais importante que aconteceu comigo ontem é que eu cheguei para minha filha chegou do banco, e eu falei, ela foi me entregar a chave do carro que eu emprestei para ela. Aí ela, tudo bem, mãe? Eu falei, não, tudo bem não, entra aqui, por favor. Não, mãe, eu comprei essa fazer isso aqui. Por favor, é importante, entre. Ela entrou, sentou no sofá, pegou o celular e, tipo assim, na hora que ela quiser conversar, ela vai. Eu falei, por favor, desliga o celular. Ah, mãe, pra quê? Por favor, filha, eu estou te pedindo, desliga o celular. Minha filha caçula com 35 anos. Aí, o que aconteceu, mãe? Eu estou depressiva. Aí você quer... Tive pensamentos horríveis ontem e chorei ontem a tarde toda. Você pode me ouvir? Que legal. Mãe, mas ninguém observa isso em você. Você é tão ativa, você vai, volta, vai, resolve seus problemas. A gente nem sabe o que está acontecendo. Eu falei, é por isso mesmo. Então, eu quero que a partir de hoje vocês cuidem de mim. Porque eu não quero mais ficar sozinha resolvendo as coisas. Mais ou menos isso. Eu quis mostrar para ela que ela precisava me enxergar mais. Você está entendendo? Sim. É fundamental, primeiro, reconhecer que não está legal. Eu não estou bem, eu não estou legal. Às vezes você não tem coragem de mostrar a sua vulnerabilidade, porque pode parecer fraco, ou porque vai preocupar a família. Mas é importante você reconhecer, não estou bem, e buscar ajuda, amigo, família, falar é importante. E depois, o que eu faço com o meu problema? Porque o outro não vai resolver, ele é você. Né? Então, o fato de você ter adoecido no passado, você pode voltar a adoecer sim, qualquer um, mas é igual pegar uma gripe uma vez, pode ficar gripado outra vez. Mas lembra lá no passado que a sua doutora te estimulou a, olha, você foi feliz nessa época, honre esse momento feliz, né? Fique feliz por ele. E o triste, que eu recomendo para meus pacientes, o que for triste e você não puder mudar,
deixa nas mãos de Deus e faça a sua parte para estar melhorando. Porque se você olhar para a sua vida só para o lado negativo, você só vai se deprimir. Porque se você só olhar, poxa, estou com dor articular, não consigo me locomover do jeito que eu queria, não consigo fazer atividade do jeito que eu queria, mas tem um lado positivo, de não depender do outro para tomar banho, né? De não estar acamado em cima de uma cama por causa de um derrame, um AVC, e o outro está te dando banho. Então tem um lado positivo da sua vida, sim, foque no positivo, e do seu problema, pense, o que eu posso fazer para melhorar? Né? Eu não consigo mudar esse problema, mas o que eu posso fazer para deixar minha vida melhor? Antigamente eu gostava de ouvir música, eu coloco uma música boa, o pensamento ruim ele vem, eu falo dos pacientes depressivos, que às vezes eles ficam muito incomodados, que eles passam a pensar em morte. Doutora, eu tenho até vergonha de falar isso, mas às vezes eu tenho vontade de morrer, eu não me mataria. Mas sabe que eu tenho pensado em morte, eu não acho isso, tá passando a ser natural eu pensar em morte. Então o pensamento vem, tenha consciência que é doença, e depois fala, o que eu posso fazer para melhorar? É importante você ter atitude da sua vida, qual a sua responsabilidade você pode fazer para estar melhorando. Eu estou sozinha, assa um bolo, chama a vizinha, você mora numa chácara, né? Convide vizinhos para comer um bolo, ligue para pessoas que você não fala há muito tempo, se matricule em alguma aula hidroginástica, que tem mais pessoas, você faz. Então procure contato social. O ser humano ele não nasceu para viver sozinho, né? Então você criou seus filhos, o ciclo deles está se completando, porque eles são independentes, estão saindo de casa, já saíram de casa, e você tem que continuar o seu ciclo, né? O ciclo que eu sempre recomendo, autoconhecimento. O que eu quero fazer agora? Antes eu tinha a preocupação de criar filhos, agora a preocupação sou eu. Como é que eu posso cuidar bem de mim? Tá bom? Então, para tentar resumir, autoconhecimento, não estou bem, pedir ajuda e o que eu faço com o meu problema, porque eu sou responsável pelo meu tratamento. Eu queria dizer, Arlete, que a Clínica Ação Positiva está em atendimento, acolhimento gratuito aqui atrás também, perto da Visconde, até as 14 horas, certo? Então, quem mais tiver interesse em bater um papo, em se abrir e entender melhor sobre a saúde mental e o que pode ser feito para melhorar, também pode ir lá na Clínica Ação Positiva, que está com um stand ali no final. Muito obrigada a todos, obrigada pelo seu relato, Arlete, obrigada pela presença, boa tarde a todos.